prática com sabor. E para hoje eu trago a vocês uma receitinha muito saborosa e muito prática de biscoitinhos. Biscoitinho com sabor de baunilha. Mas se você não gosta muito de baunilha, você pode colocar a essência da sua preferência. Então, para a receita de hoje, você vai precisar de uma xícara como essa, de aproximadamente 240 ml, cheinha de manteiga ou margarina. Uma mesma xícara dessa medida, de 240, você vai precisar também, ó, açúcar refinado, aquele açúcar branco, muito fácil de encontrar no mercadinho. Uma colherzinha de sopa de essência de baunilha, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento e você vai precisar de meio ovo. Você calcula mais ou menos, mexe, né, o ovinho para que você, quando for tirar a metade, ele venha tanto a gema quanto a clara. E aí você equilibra mais ou menos o meio desse ovo. E aí, primeiramente, você vai colocar a gema, a manteiga ou margarina, raspa bem, aproveita bem todos os ingredientes, tá? O açúcar e a essência de baunilha. E aí, ó, pode mexer tudo na mão mesmo, mas mexa com vontade, né? Uns 5 minutinhos depois mexendo, eu obtive um creme lisinho, bem clarinho e bem bonito, bem homogêneo, tá? Bem misturadinho. Agora é a hora de acrescentar a farinha de trigo. Você vai acrescentando devagar, porque dependendo da farinha de trigo que você vai utilizar, a sua receita pode precisar de um pouquinho mais de trigo ou até um pouquinho menos do que essa quantidade. Então você tem que ir misturando, ó, devagar, até você perceber o ponto bem legal. O ponto do seu biscoito não é um ponto duro e seco, mas também não é um ponto tão úmido, tá? E lembrando que essa aulinha a gente está trabalhando o gênero textual receita, que te informa os ingredientes, o modo de preparo, como também estamos trabalhando as medidas de massa, com as quantidades dos ingredientes utilizados, tá bom? Só para você entender que matemática, a língua portuguesa, assim como todas as outras disciplinas, você pode estar trabalhando de uma maneira bem divertida, de uma maneira bem legal, para que você fixe a sua aprendizagem, tá bom? Então já está quase no ponto a massa do biscoitinho, tá ficando uma massa, ó, bem bonita. E é claro, você não pode esquecer, tá, gente? Esqueci de falar no início, mas com certeza você já tem essa noção, mas não custa lembrar, eu esqueci mesmo de falar, não custa lembrar agora que você precisa, sempre que vai fazer uma receitinha dessa, ter o seu hábito de higiene antes de iniciar, o que também contempla a disciplina de ciências, higiene corporal. Você precisa cuidar de lavar bem suas mãos, lavar os ingredientes que vem do supermercado, né? Principalmente nesse período de pandemia, tudo que vem do supermercado você tem que higienizar antes. E depois você vai guardar essa massa por 40 minutos, aproximadamente 40 minutinhos na sua geladeira. Eu vou já te mostrar como ela ficou. Esse é o ponto da sua massa, pode ver que ela já soltou, ó,
do fundo, mas ao mesmo tempo não está ressecado. Então, após 40 minutinhos na geladeira, a massa já está pronta para ser trabalhada. Lembrando que não é massa de pão, então você não vai ficar soltando a massa. Você vai precisar de um plástico, tanto na parte inferior quanto na parte superior da sua massa na hora de esticar ela, tá? E aí, ou você usa um filmito, um plástico filme, ou você usa um saquinho desse descartável, que tem que estar todo limpinho, tá bom? Eu tenho aqui um rolinho desse de abrir massa, eu vou utilizar ele, mas se você não tiver, não tem problema, tá bom? Você pega uma garrafinha dessas de vidro, a garrafinha de guaraná, mas de preferência de vidro, que ela é mais pesadinha, e você vai abrir sua massa. Observa que mesmo depois de ela ter ido para a geladeira, ela ainda está um pouco úmida, por isso você vai precisar desse recipiente, desse plástico, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, tá? E as mãozinhas sempre limpinhas. E aí você vem aqui para abrir a sua massa. Então, depois que você moldar seus biscoitinhos no formato que você quiser, ó, eu fiz aqui de vários formatos, tá? Você faz o formato que você quiser e você leva para assar. Estou aqui de volta para trazer o resultado final dos nossos deliciosos biscoitinhos. Olha só como ficou, ó. Muito saboroso, tá? Sequinho, bem tostadinho, tá? Já esfriou, a professora já tirou do forno, ó, borboletinha. Eu fiz também uns de confete, ó, de M&M. Esse aqui é de ovo maltinho. E eu fiz também os lisinhos, sem nada em cima, ó. Espero que tenham gostado da receitinha de hoje, nosso projeto Matemática com Sabor.